Bem-vindos ao Apenas Fatos. Todos os anos, vários momentos marcantes e com algum peso na história da humanidade acontecem. Não que isso seja uma coisa boa de ser feita, mas serve sempre como fonte de conhecimento. Confira no vídeo de hoje alguns desses acontecimentos e saiba como eles marcaram toda a humanidade. Grande Fome Chinesa. De 1948 a 1952, a China sofreu com uma crise imensa de falta de comida. As causas relacionadas ao desastre são doenças naturais e políticas comunistas de Mao Zedong. Nesse período de sofrimento, cerca de 45 milhões de chineses morreram. Gripe espanhola. Além de todo o caos que a Europa vivia em decorrência da Primeira Guerra Mundial, em 1918, muitos soldados e civis começaram a sofrer com os sintomas do vírus da influenza. Os maiores problemas de contrair a gripe naquela época eram a pouca informação sobre o assunto, a insuficiência dos tratamentos e as doenças que já atingiam a população de então, como o tifo e a febre quintana. Pessoas gripadas começaram a morrer em consequência das dores de cabeça, da febre e da falta de ar. A doença começava como uma gripe comum, mas evoluía para uma pneumonia em questão de pouco tempo, matando suas vítimas rapidamente. A gripe espanhola ficou assim conhecida devido ao grande número de vítimas naquele país. Ocorreu em dois momentos, sendo que no primeiro, em fevereiro, apresentava-se como uma doença branda responsável por febre e mal-estar passageiros. Em sua segunda fase, a gripe tomou conta de outras partes do mundo, tornando-se mortal. Nesse período, estima-se que entre 20 e 40 milhões de pessoas tenham morrido ao redor do mundo. Primeira Guerra Mundial. Tudo começou com uma disputa entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia, mas os conflitos se estenderam às potências europeias e, finalmente, ao mundo inteiro. O grande marco do início da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato de Francisco Ferdinando, arquiduque em Sarajevo, em 1914. A Alemanha liderava o grupo conhecido como Tríplice Aliança, que confrontava a Tríplice Entente, liderada pela França e vencedora da guerra em 1918. O saldo do conflito foi a morte de mais de 8 milhões de soldados e 6,5 milhões de civis. O Holodomor. Essa é a palavra ucraniana correspondente à morte causada por fome. E foi o que houve naquele país entre 1932 e 1933. Lá, o genocídio por falta de comida foi forçado por Joseph Stalin, quando a Ucrânia não era um país independente e ainda fazia parte da Rússia. O número estimado de mortos chegava a 12 milhões. A fome é considerada um dos piores meios de morte, e durante o Holodomor, vítimas chegaram a comer os próprios pés. Segunda Guerra Mundial. Existe um grande nome que jamais será esquecido quando o assunto é a Segunda Guerra Mundial: Adolf Hitler, o nazista mais conhecido do mundo, de prisioneiro a líder nacional. Hitler conseguiu corromper a mente de um país inteiro, de modo que todos declararam seu ódio aos judeus. A fome por poder não era fator exclusivo de Hitler, mas também de outros líderes sanguinários como Benito Mussolini, no comando da Itália. Somada a essa sede de domínio, havia também a crise financeira pela qual os dois países estavam passando. A criação de indústrias bélicas nessas nações amenizou os problemas financeiros e instituiu a vontade de fazer guerra. Enquanto isso, o Japão também tinha pretensão de expandir seu território. Com a união dos três países, a guerra teve início em 1939, com a formação de dois grupos: os aliados, comandados pelo Reino Unido, França e Estados Unidos, e o eixo, com os três já citados: Alemanha, Itália e Japão. Os conflitos terminaram apenas em 1945, com a derrota da Alemanha e da Itália, e com a queda das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Essa batalha custou a vida de quase 60 milhões de pessoas. Conta pra gente aí nos comentários
Qual desses momentos foi o mais terrível da história da humanidade, na sua opinião? Nos vemos no próximo vídeo.